Estamos a testemunhar o nascimento de uma nova economia em Moçambique, a economia de Golfo. Sejam todos bem-vindos, missionários, à plataforma Understanding Your Assignment, compreendendo a sua missão. Para o dia de hoje, nós trazemos uma conversa com alguém que tem estado a criar um grande impacto, não só pelas suas conquistas a nível nacional e internacional, mas também por aquilo que ele carrega como ser humano e visionário. Trazemos para o dia de hoje uma conversa com alguém que decidiu transformar a sua visão em missão e a sua missão em legado. Falamos de Danilo Nhantumbo, também conhecido por Jan Jan, o coração do Golfe. O coração do Golfe é uma das mais destacadas referências da indústria do Golfe em Moçambique e também em África. Danilo Nhantumbo tem estado a conquistar várias coisas, se não vários títulos, e também a atenção daqueles que se interessam não só por esta área, mas por diferentes outras áreas, e já nós vamos descascar isto para o melhor conhecimento de todos vocês que acompanham o nosso programa neste momento. Queremos olhar para o perfil do Danilo Nhantumbo. Ele é presidente da AMO Golfe, Associação Moçambicana para o Desenvolvimento da Indústria do Golfe, e entidade pioneira na construção da economia e da indústria do Golfe em Moçambique. É autor e fundador do conceito de diplomacia do Golfe, que posiciona o Golfe como instrumento de diplomacia, turismo, investimento, cooperação internacional e desenvolvimento econômico. Danilo é também enviado especial e embaixador global da Confederação Africana do Golfe. Não nos vamos esquecer que ele é membro do Subcomitê Africano de Patrocínios e Marketing da Confederação Africana do Golfe. A parte das conquistas do Danilo também podemos trazer aqui as seguintes. Fundador das seguintes iniciativas: Presidential Golf Day, First Lady Golf Classic, Kids Golf Series, CEOs Golf Classics, Golf Summits. Diversos torneios a nível para amadores e profissionais. E também projetos orientados ao desenvolvimento de novos campos de golfe em Moçambique. Quando nós olhamos para este portfólio todo, pensamos que o Danilo já deve estar na casa dos 50, 70, 80, mas não. Ele é tão jovem que nós ficamos boquiabertos com tamanhas conquistas. Danilo Nhantumbo Janjan, o coração do Golfe, bem-vindo à nossa plataforma Understanding Your Assignment. Muito obrigado. Uma saudação especial a todos. Obrigada, Danilo. Vamos agora simplificar, já saímos da parte protocolar, que é a apresentação de todo o portfólio, todo o perfil, que, diga-se passagem, invejável. E acredito que alguém há ter pensado que há ter conquistado isto com abrir e fechar de olhos, sem reparar por aquilo que há ter sido toda a sua trajetória. E nós queremos fazer questão que Moçambique e o mundo conheçam toda essa trajetória. Danilo, queríamos primeiro buscar conhecer o mais profundo de si, se não o mais íntimo, começando pelas suas origens. Nós entendemos que quando falamos do apelido Nhantumbo, tradicionalmente estamos a ver uma associação com a origem Shop, olhamos para Gaza, Inhambane. Danilo, de onde é que vêm as suas origens e como é que estas contribuíram para a construção do homem que nós vemos hoje? Bem, muito obrigado. Danilo Nhantumbo, meu nome é ligeiramente longo. Danilo Rodrigues Domingos Nhantumbo. Ok. Njanjan, Njanjan. meu nome africano e tradicional. E eu nasci na cidade de Maputo, no Xamanculo,
bairro, que eu considero um bairro histórico e Sim. estratégico da capital moçambicana. Das grandes lendas, nós ouvimos dizer, as lendas moçambicanas têm também uma conexão forte com Xamanculo. Naturalmente, as várias frentes, as várias frentes. Ah, na saúde, na educação, no ciência, no desporto. Sim. E uma das coisas engraçadas é que no Xamanculo não havia gol. Ok, ok. E como é que nascer, ok, já estamos a dizer que nasceu rodeado destas histórias, se não ter até convivido com algumas delas. Isto há de ter impulsionado alguma coisa nesta construção do homem que é hoje? Bem, como diz, eu nasci no Xamancuro, mas eu sou filho de Domingos Júlio Nhantumbo e de Comboiano Massango Nhantumbo. Certo. Estes são mais shops, nasceram na província de Gaza. Não é? São os meus pais e tive sempre o privilégio de visitar os avós, bisavós, na província de Gaza. Então, nós somos mais shops de Gaza. De Gaza. Exato. Uau. E neste percurso todo, meu pai tinha por hábito dizer o seguinte, que a mente é o berço dos sonhos. E sendo o berço dos sonhos, nós éramos obrigados a consumir fortemente a gramática de José Maria Reles, não é? Que era uma gramática que nos permitisse falar português corretamente, Ok. não é? E algumas coisas foram sendo desenvolvidas a partir daí, mas meu pai é extremamente disciplinado, pois ele foi um militar. Uau, uau. Danilo, quando mais novo, de onde é que começou a surgir esta conexão com o golfe? Alguma vez esteve exposto? Quais é que foram as suas aspirações para dizer que quando eu for mais adulto, eu vou brincar naquela relva com um taco? Não foi tão bem assim. Nasci no Xamanculo. Xamanculo foi sempre um bairro em que o futebol era muito Era mais muito forte. lindo. Sim, Até hoje. sim. O futebol foi sempre muito forte, mas ao longo do tempo, meu pai é extremamente exigente. E nesta relação entre estudar e jogar o futebol, ele é sempre aqui um entretanto, não é? E porque não havia uma associação forte entre estudar e jogar o futebol, eu tinha de tomar uma decisão. E a minha decisão era seguir o que meu pai orientava, não é? Era Tinha outra hipótese, porque certo. como mais jogasse futebol, desviava-me um bocadinho, porque não havia uma orientação clara sobre a importância de dedicar um tempo para jogar futebol e estudar. Extremamente importante. E porque não existia um ecossistema muito bem organizado em relação ao futebol. Ok. Certo. E não tinha outra saída senão tomar Estudar. um outro caminho. Mas desde cedo nós sempre tivemos acesso a livros, jornais, revistas. A revista Tempo, não é? Que era a revista mais popular, né, nessa altura. E líamos, e éramos obrigados, a partir de casa, a vencer as Olimpíadas escolares. Então, meus pais não cometiam que tivéssemos notas muito baixas, Ok. principalmente na língua portuguesa. Então a escola sempre foi o seu maior forte. É verdade que dedicava-se, conforme teve aqui a dizer, a outras atividades, como toda outra criança. Mas ainda vem aquela pergunta se era escola versus futebol, Xamanculo, que era o berço, não tinha campos de golfe. De onde é que veio o golfe? Mas havia uma coisa engraçada. Ao residir no Xamanculo, eu fiz referência que Xamanculo é um bairro estrategicamente localizado. Sim. É uma pista de aviões. Ok. E todos os dias nós tínhamos sempre o privilégio de dar conta que os aviões estão a aterrar. Ok. Todos os dias. Das várias companhias. Ia destacar o DC-10, que bastasse aterrar, nós já sabíamos que este é o DC-10, está a aterrar em Maputo. E sonhei em ser piloto. Ok. Esse foi o sonho. Sonhei em ser piloto. O sonho não foi O coração do golfe sonhava ser piloto. E sonhava em ser piloto. E para segurar com aqueles equipamentos lá no ar, isso era uma coisa interessante. Mas este sonho não vincou. E um pouco mais tarde, acreditei que pudesse seguir para a Europa e tornar-me um profissional em direito. Mas também não vincou.
não é? Não vincou, mas pelo facto de estar exposto aos livros, vou sentindo que existe aqui uma coisa interessante que era a diplomacia. Era diplomacia e sonhei em ser diplomata. Mas levou o tempo que levou e construí amizades com uma série de personalidades, com destaque ao presidente Joaquim Chissano, o Marcelino dos Santos. Você recordar que o Marcelino dos Santos tinha a residência de sua mãe no No Xamancolo. Xamancolo. E era uma relação de muita proximidade. Bons amigos, em que um podia ir à casa do outro e até tomar refeições normalmente, pelo tipo de relação que tínhamos. E isto foi permitindo compreender o país, compreender a história, compreender uma série de aspectos até ao ponto em que tomei a decisão que sim, seria isso que ia seguir. Então, Danilo, desde muito novo, sempre foi, perdoa-me usar esta expressão, um bocadinho mais atrevido. Porque ao conversarmos, eu entendo que já muito novo tinha uma mente já estruturada. Podia não saber exatamente qual é que seria o fim, que neste momento falamos do golfe, mas sabia sempre que, ok, eu quero ser piloto. Como disse, o cérebro humano é uma caixa de sonhos. Não foi piloto, desejou ser advogado, não foi. Desejou ser diplomata, não foi, mas depois criou relações, posso dizer, estratégicas. Sim, aliás, o bairro é estratégico. Chamam de Pronto. bairro O estratégico. bairro é O bairro é estratégico. Uau. estratégico, não é? Pela sua localização, e mesmo do ponto de vista geopolítico, é um bairro, se precisar de atenção, está próximo do aeroporto internacional, está próximo de um porto, tem um Certo, corredor. certo. Então, todos esses aspectos fazem toda a diferença. Ok. Fazem toda a diferença. Uau. E tem muitos hospitais por perto, que é um detalhe que muitos hospitais podem não ter. O bairro por si só tem esta particularidade. Então, não há opção, sempre existe uma passagem pelo bairro de Xamancule. Isso é alguma necessidade, nós sempre passamos pelo bairro de Xamancule. Alguma vez nesta caminhada dos sonhos pensou que o golfe seria a sua missão? A princípio, não. Não. E neste percurso entre ser diplomata, por um tempinho, eu passei pelo Instituto Superior de Relações Internacionais, Certo. mas não me deu por satisfeito. Não era exatamente aquilo. Precisava de algo que me permitisse construir relações com as empresas. Ok. E é neste percurso que eu descubro aquilo que são as relações públicas na perspectiva internacional. Isto é, as relações públicas internacionais. Existe aqui uma diferença em que não existe diplomacia e relações internacionais sem antes As relações as públicas. relações públicas. Sim. Primeiro são as relações públicas e depois a diplomacia. Podes construir um bocadinho este pensamento para nós leigos entendermos melhor o que é este pensamento, o que é que significa este pensamento? E assim, vamos pensar que precisamos de assegurar um acordo entre Moçambique e vamos lá, e a República Popular da China. Onde é que tudo começa? Começa tudo Pelas necessidades pelos do povo? ofícios apenas? Certo. Não. Mas são as relações entre as pessoas, o contacto entre as pessoas, são os diversos públicos. Associados a um interesse. Exatamente. Ok. E depois segue aquilo que é a etapa em que a diplomacia desempenha o seu papel. Ok. Uau. Bom, estou aqui com a minha mente já a borbulhar de questões, porque na verdade nós conseguimos ver alguém que nesta trajetória do descobrimento, eu gosto muito quando o Danilo diz que eu fui à escola de diplomacia, estive lá, fui fazer, não sei se eu posso assim usar o termo, a formação das relações internacionais, mas não foi suficiente, porque o seu, Um pré, pronto, porque eu não levei muitos meses, porque tomei uma decisão que não era exatamente aquilo. o seu interior já Sim. gritava por algo mais. Eu gosto dessa expressão, não foi suficiente. E depois optou por criar estas relações com diferentes entidades, empresas. Qual era o propósito? Já era o golfe ou era mesmo
entender o ecossistema, como é que funciona, como é que eu parto ou trago uma solução de ponta a ponta, como é que isto começa? Eu não queria ser mais um sujeito, mais um simples cidadão. Não, não queria. Eu já tinha nascido no Xamanculo. É preciso lembrar que eu estava exposto à leitura Sim. constante em casa. E meu pai era exigente. E quem lê todos os dias pode ter a certeza que o seu cérebro, a sua mente, vai Certo. sempre exigir mais e mais e mais e mais. Desde as relações, aos ambientes, Sim. às conquistas. E eu precisava de fazer jus àquele que era o esforço dos meus pais. E importante dizer que fui um filho privilegiado. A minha escola primária foi, sim, de muita qualidade. Que é a escola primária de São José de Janguém, em que tinha os salesianos, tinha lá os italianos, enfim. Não tive razões de queixas. Não tive razões de queixa. A disciplina estava lá. eh, por um período, sim, tivemos desafios em relação ao tipo de a logística escolar, mas foi por um curto espaço de tempo. Mas tudo o resto foi uma coisa interessante. Gosto porque o Danilo, bairro de Xamanculo, nós temos infelizmente jovens que, eu nem vou dizer só jovens, mas pessoas que têm uma missão por cumprir, que têm sonhos, mas desacreditam que elas possam alcançar, tomando em consideração todo este ecossistema que estivemos a falar. Ah, não, porque eu cresci num bairro menos privilegiado, não foi na Somarchilde, não foi na 24 de Julho, mas o Danilo está aqui a desconstruir todo este mindset, este pensamento. E, na verdade, a nossa plataforma busca trazer isto. Que quando nós temos sonhos, quando nós temos uma visão, não tem nada que nos pode parar. Contudo, como já esteve a explicar, a preparação que lhe foi, posso dizer, requerida por parte dos seus pais foi algo que muito incitou e algo que lhe preparou para todos esses outros passos. A missão do golfe. Sim, é preciso recordar que, ou fazer diferença, que as grandes transformações, elas nunca exigiram recursos, Hum, mas sim visão. E os recursos vão sempre seguir a visão. Então, e sem esquecer que meu pai dizia que a mente é o berço dos dos sonhos. sonhos. Então, todos os dias, mesmo que fossem dias difíceis ou exigentes, não tinha outra possibilidade. Isto é para Precisava de dizer, fazer jus. uau, isto é para dizer que não é porque não teve dificuldades. É que o Danilo fala de uma maneira tão leve, mas tão leve da sua infância, da sua trajetória, que nós pensamos que é tudo maravilhas, mas não é porque não teve dificuldades. As dificuldades, na verdade, foram um impulsionar para poder alcançar tudo aquilo que tem estado a alcançar até o dia de hoje. Danilo, esta visão em torno do golfe, quando é que ela nasce? A visão do golfe nasce há aproximadamente 2 décadas, aproximadamente. Mas começa de um jeito assim muito leve. Revistas, Certo. artistas, a televisão, assim de leve. Ainda em Sim. Xamanculo? Ainda me chamo Ok. mais de leve. Recordando que eu não tinha um contacto direto com um campo de golfe. Não. Mas tinha apenas a ideia de que eu quero ser diplomata. Uau! Este é o ponto. Eu queria ser diplomata. Diplomata, sim. Ok. Diplomacia versus golfe. Eh, Isto vem assim. Queria ser diplomata. eh, há um tempo depois, ah, abraço aquilo que são relações públicas internacionais, e através do Instituto de Relações Públicas da África do Sul, PRISA, ah, rapidamente torno membro honorário do Instituto de Relações Públicas da África do Sul, que agora passou a ser da África Austral, e, e isto começa a mostrar-me as várias nuances que as relações públicas proporcionam. Danilo, se puder, como é que chega lá? Como é que chega à África? Ousadia. Ousadia. Pronto. Ousadia porque para mim não fazia muito sentido.
assumir que eu nasci no Xamanculo e tu tens que terminar no Xamanculo. Não, Já havia dito ao princípio que já tinha determinado que não quer ser mais um. sim. Recordando que nos livros, as revistas de tempo que líamos, ah, permitiu-me compreender o que é que teria acontecido para a libertação deste país. Hum, Independentemente dos desafios que eles tiveram, existiram jovens que acreditaram na libertação deste país. foi, Mesmo no meio de céticos. Ah, é impossível. Ah, concordo. porque Onde é que vais buscar o armamento? pois, Onde é que vais congregar as a pessoas? logística, A quem é que vai logística? apoiar? Como é que tu vais entrar num acordo político com os outros países se tu és um menino que anda de pé descalço? Sim. Ok. Então, a leitura permitiu compreender estes detalhes, pelo que não fazia muito sentido esperar que tudo caísse do céu. Uau. Ah, então podemos sempre associar que, e o Danilo repete isto com muita ênfase, que é a leitura que foi impulsionada pelos pais. Imposto pelos livros. Exatamente. O papel dos pais nessa persistência da educação dos filhos, nessa persistência na construção da visão dos filhos, é relevante, É relevante e precisamos é de cultivar uma educação não punitiva, certo? mas a exigir. A exigir das crianças, a exigir dos educandos, tudo aquilo que possa contribuir para que eles possam alcançar o melhor dos seus objetivos. Resultados, responsabilidade. Sim. Ok, uau. Ainda estávamos a falar sobre a sua transição para esta nova educação, instituto que agora está na África Austral, ou já antes era África do Sul, agora é um instituto que abrange Relações públicas. É o relações instituto públicas. mais antigo de relações públicas do continente africano. Ok. Sim. Então pegou na sua mochila e disse: chega para mim de Moçambique, lá vou. Não, era preciso negociar primeiro com a família, com os pais, dar um pouco de conforto, que não havia risco, não é? E cada um de nós em Moçambique tem sempre um tio, um avô que estava na África do Sul ou que Ok. esteve em algum contacto para facilitar aí o caminho. Certo. Mas esse não foi o meu caso. Rapidamente, eu já tinha alguns amigos. Eu Ok. tinha alguns bons amigos. Como é que foi essa sua construção? Eu lembro que logo a princípio falou que já muito cedo já ia interagindo com algumas figuras de renome na nossa sociedade. Danilo, como é que chegou a estas pessoas? É simples. Por exemplo, Marcelinho Santos, ele vinha a Xamanculo. Tinha sua mãe lá, que é a avó Teresa, ele frequentava. Conversávamos, trocávamos ideias. E eu tive o privilégio de ouvir na primeira pessoa o pensamento do Pensamento. Marcelinho Santos. Pequeno, mas tive este privilégio e fui crescendo. Então imagine quem tem este privilégio a partir dos seus 16 anos, ter estas conversas. É um privilégio. Eu digo isto porque a maior parte de nós sente-se retraído. Quando nós vemos alguém que tem uma certa posição, que nós admiramos, nós nos sentimos retraídos. Nós olhamos e dizemos, o que é que eu vou conversar com o Danilo? Esse não é o meu caso. Esse não é o meu caso. Ah, eu não sabia falar a língua inglesa, mas procurei formas a partir do Xamanculo. Eu não Uau. frequentei o Instituto de Línguas de Maputo, eu não frequentei esse instituto, tudo começou no Xamanculo. Existiam pessoas que já sabiam alguma coisa e pagávamos Uau. algum dinheiro e aprendíamos com estes. Até que ahm, um dos meus vizinhos e a posterior mentores, o Teófilo, vai me facilitando livros, vai permitindo que eu frequente o seu escritório. A língua inglesa. Exatamente. E vamos aprendendo outras coisas mais. E desta forma começo a perceber que, só para ter uma ideia, a residir no Xamanculo, o escritório do Teófilo estava na Suma Shield. Uau. Ok? Então saí do Xamanculo a Suma Shield para aprender. A pé, isto tudo. Porque Algumas às vezes- vezes. Ok. Algumas vezes que eu podia ter dinheiro, poupava. Poupava o dinheiro para outros fins. Eu tinha um avô que já era um empresário, então toda vez que fosse lá, ganhava sempre algum dinheiro. Mas de alguma forma, poupar aquele dinheiro, porque não sabia se teria o tempo de por lá passar e concretizar alguns negócios. Se não tivesse, precisava ter dinheiro. Chega à África do Sul com o propósito de dar vida ao seu sonho de ser diplomata. Que experiências é que teve lá que o conectaram depois ao golfe?
o facto de ter me tornado membro honorário do Instituto de Relações Públicas da África do Sul permitiu conhecer gente. E sem precisar o número de anos, um pouco depois eu me torno consultor econômico do Congresso Nacional Africano, o ANC, da África do Sul. Ok, eu acho que eu esqueci de colocar Luthuli House. esses alcances todos da sua biografia. Não, em Luthuli House, em Joanesburgo. Isso permitiu conhecer a África do Sul em uma outra perspectiva. E não na perspectiva de ouvir dizer. Era de facto aquilo, Ok. não é? Teve que conviver com os Conviver. espaços, as pessoas. E bons amigos como o Zweli Mkhize, que na altura era o tesoureiro-geral do Congresso Nacional Africano, mas é preciso explicar, não existiu o governo de Moçambique, não existiu a Frelimo nessa altura para que isto acontecesse, Ok. ok? Foi como disse, uma ação associada à ousadia e a um entendimento que precisava de fazer alguma coisa. De um jovem com sonhos, conforme havia dito, e ousadia. Yeah. Uau. E um pouco de determinação, porque existiram momentos também que deram vontade de desistir, mas o desistir, esse sentimento, este feeling, não era forte o suficiente para derrubar o sentimento do qual era extremamente positivo. Uau. E a vencer. Uau. Não quero ser mais um. Não quero Não, ser isso comum. Não. Danilo, neste processo em que vai. Porque, na verdade, eu ainda estou aqui estupefata com as coisas que conseguiu alcançar. E é interessante que nós não temos noção porque é que o nosso país não publicita isto, porque é que nós não sabemos que existe um jovem, Danilo Nhantumbo, que está nesta posição e não é em Moçambique. Isto são coisas que nós, se não conhecemos as pessoas, nós só temos informação, quer dizer, sim, é que vamos ter informação por uma terceira, mas em conversas muito fechadas. Ah, este seu lado, esta ambição por correr atrás, esta sua ousadia, tirou-lhe deste processo pronto, acabou não se tornando diplomata, como disse, não é? Não posso dizer que falhou, mas acho que foi uma estratégia nova que aplicou para aplicar a diplomacia em outras frentes. Sim, porque eu já sabia que não tenho recursos suficientes Ok. para alcançar o sonho. Primeiro precisaria. A língua portuguesa Já estava lá, resolvida. mas agora Estava estava em a outro. língua inglesa. Exatamente, numa outra Sim, atmosfera. precisava de pelo menos um certificado de língua inglesa para poder dominar o resto. Ok, e como é que No foi mínimo. esta? Não, só o facto de atravessar as fronteiras da África do Sul e ter o Instituto de Relações Públicas, para mim, era suficiente para dominar o resto. Que eu precisava dar prova que é possível. E o resto ia acontecer naturalmente. Pelo que eu nunca fui funcionário do Estado, nunca fui funcionário, nunca fui. Ok. Já esteve no privado? Sempre no privado. Sempre no privado, ok. Tive privilégio de ser funcionário público, mas nunca fui. Eh, mas sempre entendi a importância de manter relações excelentes com a O administração setor pública. Sim. público. Mas nunca funcionário público, isso não. Ok. Nunca fui. E podemos dizer que é por este entendimento que mais tarde, quando digo mais tarde, digo aos dias de hoje, consegue movimentar uma máquina, mas muito mais, posso dizer que nem é porque as pessoas sentem-se forçadas a, mas porque estas amizades, essas boas relações que foi criando, entendem a sua visão e entendem a pessoa que conduz a visão. Podemos dizer isso? Sim, mas nem todo mundo apoiou. Se explicar isto, nem todo mundo apoiou. Os meus pais sempre apoiaram na linha da frente, só o pai e a minha mãe. Minha mãe nunca teve problemas em arriscar e ensinar sempre os termos de responsabilidade, Ok. não é? Minha mãe sempre assinou, como disse, aos 16 anos, 15 anos já fazia aí umas coisas, Ok. não é? Nos chamam de por vezes era necessário assinar sempre um termo de responsabilidade, Ok. ok? E pronto. Mas neste processo existiram pessoas assim que apoiaram bastante. Bastante. Sim. Ok. Quando se tem um sonho, tem sempre os que dizem é impossível, isso é assunto dos outros, e mesmo o golfe, sempre isto é assunto dos ricos, ok? É assunto dos outros. E quando procuro compreender com o que eu li, este país nunca foi pobre,
este país que é Moçambique nunca foi pobre. Alguma coisa estava errada, Ok. que era o nosso software, nosso mindset. Alguém colocou em nós que nós somos pobres. Dependência Sim, versus pobreza. sim. E na leitura eu compreendi que existiam países como o Japão, com muitos desafios de natureza, vamos lá, geográfica e Geográfica, tudo mais. sim. Mas tudo fizeram para E superar eles e conseguiram masterizar a posicionar. construção Sim, por cima das águas, igual a nenhum outro país faz. exatamente. Ok. Uau. Danilo, ah, nasceu a decisão de dedicar a sua vida ao desenvolvimento da indústria do golfe. Como é que, talvez seja um bocadinho redundante, mas eu quero entender esta caminhada. Primeiro dia num campo de golfe, ou quem foi a primeira pessoa que lhe convidou ao campo de golfe? Eu convidei-me sozinho. Oh, É que ninguém me ia olhamos convidar. para o Sadia mais Ninguém uma me ia vez. convidar. Ok. E estava claro, porque todos nós, nas nossas famílias, temos sempre um tio, uma tia, não é? E eu tive alguns tios e tias que não acreditavam, achavam que isso é coisa lá distante. Então, Danilo, e foram só os livros, os filmes, que lhe fizeram dizer que algum dia eu vou estar naquele campo de golfe? Ou foi efetivamente ter estado em algum momento exposto àquele ambiente com pessoas diferenciadas, com conversas diferenciadas que lhe incitaram a olhar para este bichinho, para esta plataforma toda de uma maneira diferente? Enquanto estudava, Sim. desenvolvia tudo que está em volta das relações públicas e, de forma especial, as relações públicas internacionais. Como disse, enquanto eh, eu estava neste percurso eh, aluno estudante, estudantil, eh, eu visitei alguns lugares, mas um contacto real, onde eu me torno consultor econômico do ANC, Hum. do governo da África do Sul, eu começo a ter o acesso real aos verdadeiros campos de golfe. Não tinha tido acesso, inclusive, a este campo da cidade de Maputo, não. Então, eu já sabia que uma coisa são as relações públicas internacionais, mas já sabia que havia uma relação muito forte entre as relações públicas e o Versus. golfe. Ok. E porque não queria ser mais um, eu precisava de constituir aqui, ou de criar aqui um casamento entre estas duas coisas. Clear. Então, as relações públicas e o golfe são os instrumentos que eu encontrei para poder servir Moçambique e contribuir. Diplomacia do golfe. Exatamente. Ok. Mas Uau. esta expressão diplomacia de golfe tratei de esconder durante um tempo, porque também havia esta coisa do roubo de ideias. Certo. E por ser um jovem, facilmente poderia sofrer um ataque de um adulto malandro e perder. Isso aconteceu algumas vezes. Então, Ok. Com outras ideias ou algumas outras algumas ideias. outras ideias. Ah, este nome definitivamente Diplomacia do Golfo, a primeira vez que nós em Moçambique ouvimos foi, não sei se eu posso usar esta expressão, conectado ao nome Danilo Nhantumbo. Em que consiste? Eu agora já tenho uma ideia clara, tomando em consideração todo o histórico, mas deixe-nos beber mais um bocadinho deste histórico. Falemos da diplomacia do Golfo, Danilo. Em que consiste? O que é que pretende trazer? Não só com a terminologia, mas com a necessidade da existência deste fórum. Existem pessoas que estudam diplomacia, vão à carteira e estudam diplomacia, certo? Mas tem gente que não foi à carteira, mas vive a diplomacia, sabe a diplomacia. Ok, E algumas vezes até respira a diplomacia. ok. E o presidente Chissano foi um pouco uma destas figuras que ele sempre viveu a diplomacia ao longo do tempo Ok. e acumulou a experiência que acumulou, É acima da carteira muito escolar. acima disso. Então precisava estudar estrategicamente para poder dar passos também estratégicos, ok? Ah, E neste exercício entre o, ter a diplomacia do golfe. Em diplomacia, nos últimos tempos, ou no último século,
sempre existiu uma terminologia que é a diplomacia pública. Ok. Mas em Moçambique nunca se explorou tanto este conceito de diplomacia pública. De tal forma que prova disso é que em Moçambique, o Instituto Superior de Relações Internacionais, um pouco mais tarde a Universidade Joaquim Chissano, só vem instituir a escola diplomática para suprir Esta este vazio, este vazio, não é? certo. Que é o soft power, a diplomacia pública. Ok, Sim, entendo. Ok, mas eu entendi que podia fazer diferente, trazer o golfe. ok. Por quê? O golfe é aquela modalidade esportiva que facilmente une e reúne o melhor tecido empresarial. E qualquer governo o que é que procura? Procura fazer da sua economia mais forte. É isso. E onde é que se reúne Hum. os que asseguram que esta economia possa fluir? Ok, então usamos o campo de golfe como uma plataforma para este encontro de ideias, até podemos dizer que é algum momento de conversas difíceis, não é? Porque nem todas as relações, vamos dizer, fluem tão bem a todo o tempo. E de que maneira, Danilo, é que acreditamos ou acredita que o golfe pode fortalecer estas relações? Será que é só pela conversa? Como é que atrai o investimento por meio, da diplomacia do golfe? Em nossas salas de reuniões, nos escritórios, nós obedecemos sempre a um protocolo, não é? Se eu desejar ou solicitar uma audiência com qualquer CEO, governante, eu não terei mais de 15, 30 minutos. Hum. Não terei. Estamos ali a obedecer um protocolo. Certo. Em um campo de golfe, se eu convido um governante ou um CEO, nós vamos jogar golfe num espaço de tempo 4 horas. Estamos juntos a conversar tranquilamente, um ambiente agradável, um espaço que se apresenta distinto, que é o campo de golfe. Caminhando, todo o nosso estresse vai ficar ali. Hum. Ninguém está ali com uma gravata, não. Estamos tranquilos e leves. E é isto que faz a diferença na forma de comunicar com o outro ou com os outros. Ok. Fora da pressão, Fora da fora daquelas 4 paredes de cimento que às vezes colocam-nos, vamos lá, às vezes não facilitam as nossas conversas. Eu concordo quando Danilo fala sobre o tempo que nos é dado quando nós qualidade. pedimos exatamente, não é necessariamente o tempo de qualidade. Normalmente quando nós pedimos alguma audiência para um CEO, chegou lá, seu objetivo, diz o que é que vens fazer, what the CEO wants to hear, wants to understand. E aquilo que o CEO quer ouvir de ti ou aquilo que ele quer que tu ouças e mais nada. Não temos este tempo. Às vezes até podemos despir as nossas próprias sensibilidades, mas o golfe acaba promovendo isto. Uau, Danilo, sobre o democratizar o golfe, não sei se nós podemos olhar para esta vertente, podemos falar sobre isto agora. Quais é que são aqueles que são, perdão, passo à redundância, quais é que são os principais fatores que ainda limitam, particularmente em Moçambique, o crescimento do golfe? Será que é uma questão de percepção? Infraestruturas? Porque eu lembro-me, quando falo da percepção, eu lembro-me que logo a princípio nós falamos sobre a elitização do golfe. Sinceramente, eu acho que se nós não tivéssemos tido esta oportunidade, eu já tinha em mente, eu vou, porque eu tenho alguns amigos que gostam do desporto e praticam. Mas quando nós conversamos, parece uma coisa complexa em termos de acessibilidade. Como é que desconstrói isto? É a estrutura? É a compreensão que nós temos? É a falta de infraestruturas? O que é? Tudo começa na mente. Tudo começa na mente. Senão, vejamos, quando instituímos e ou formulamos a propositura de trazer ou de criar o conceito do Presidential Golf Day, ahm, tinha uma clara intenção, começar do topo. E se o topo compreender isto, ficará mais simples que Nós chamamos aquela a escada, não é? Top down. sim, Exato. seria um pouco mais fácil. E eu já tinha esta clareza. Porque esta coisa de gostar de ler livro nos permite compreender uma série de elementos. Ok.
e já sabia que a melhor coisa a fazer é essa. Sim. E a primeira vez que trouxemos o presidente ao golfe, não foi compreendido no primeiro dia, no primeiro minuto. É sempre algo assim muito estranho, não é? E teria ouvido algo de um governante. Encontramos-nos na província de Maputo, ele viu um Golf 7 que nós íamos oferecer a alguém e viu, perguntou o que era Certo. e explicamos que era um Golf 7 que íamos oferecer. Eh, eu não sei se percebe Xangana, Não. não percebe, mas vou colocar isso mesmo em Xangana. E diz assim, mas le soava no Vatimale é algo para os que entendem. Ok. Ok? Basta falar de Mali, já Sim. entendemos todos. Yeah. Acho que é uma expressão. Mas isso não nos desanimou. Mas nós precisamos de assegurar que o país cultivasse um novo vocabulário do seu processo de desenvolvimento. Certo. Este país precisa de um vocabulário claro de desenvolvimento. E o Golfo devia constar. Certo. E para que constasse, precisamos primeiro conversar com os decision makers. Não faria muito sentido começar com kids, não é? Até chegar lá, provavelmente eu estaria com 70 anos, 80 anos. Mas nós falamos logo a princípio que quando a instrução vem de topo, faz toda a diferença. O Danilo, mais uma vez, reprisou que o incentivo à leitura veio dos pais. Sim. Então, se o incentivo ao golfe, ao aprendizado, ao engajamento vier de topo, nós, como filhos, como comunidade, certamente receberemos melhor. Porque os nossos pais, os nossos líderes entendem e eles vão passar esta mensagem do que é bom. Sim. Então, a liderança no golfe faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Pelo que o Golfo, a esta altura, já consta Já. de vocabulário e Já. desenvolvimento nacional, Já. já consta da matriz e dos planos de desenvolvimento de Moçambique, pois aqui, naquela altura, há mais de 10 anos, não acontecia, não existia, nem era sonho. Não só o golfe. O nome do Danilo também. E vamos já passar aqui uma citação. Sua Excelência Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, afirmou que Danilo Nhantumbo tem sido um verdadeiro embaixador de Moçambique através do golfe. Primeiro, eu gostaria de saber como é que se sente, porque já são algumas entrevistas que nós ouvimos só o nome Danilo Nhantumbo, o que é muito bom para nós que somos jovens, aparentemente em algum momento esquecidos, quando podemos fazer parte, ainda que não presentemente, mas o nosso nome pode fazer parte de grandes plataformas. Como é que abraça esta missão? Ou o que é que representa para si esta missão e responsabilidade? Primeiro, é uma responsabilidade acrescida para mim, mas para mim é uma ferramenta estratégica para contribuir para o processo do reposicionamento da marca territorial Moçambique. certo? Porque se a marca territorial Moçambique estiver, de facto, no nível desejado, tudo o resto acontece. Certo. É uma conversa com o Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ele dizia algo assim, que tudo aquilo que faz bem aos negócios faz bem a Dubai. E desta forma, gerou em mim a ideia de que, ok, muito bem, então tudo aquilo que faz bem ao Golfo faz bem ao presente e futuro de Moçambique. Uau, É. uau, thank you. É muito ainda por conversar, Danilo. És um homem que carrega muita experiência. E quanto mais nós vamos conversando, dá a impressão que não. Eu acho que eu devia ter ido por esta vertente, porque estamos aqui a falar também de alcances internacionais que nós não tínhamos dimensão. E lembro-me que numa conversa que nós tivemos dizia muito bem, Alice, para mim o golfe é para além do desporto, Sim. é para além daquele campo verde. Isto é um ecossistema. Queres falar um bocadinho sobre este ecossistema por detrás do golfe? Sei que falamos aqui um bocadinho sobre a democratização do golfe, mas falamos sobre a diplomacia, falamos sobre os investimentos a nível cultural, socioeconómico. O que é que nós podemos trazer com o golfe? Bem, esta ideia de democratizar o Golfo, pessoalmente, não exploro bastante. Mas o mais importante é termos a clareza que o Golfo é uma modalidade esportiva aberta para todas as pessoas de todas as idades. Ok? Isto é o mais importante. Mas nós precisamos de começar a pensar estrategicamente
o golfe em Moçambique e não subindo ficar na ideia de que é apenas desporto. Não. Começamos a compreender que existe um ecossistema. Tratar o golfe como uma indústria. É por esta razão que em 2025 ah, o presidente Chap decidiu declarar Inhambane Inhambane, a exatamente. primeira zona especial para o turismo de golfe. Exatamente. E as pessoas podem, curiosamente, falar: mas lá não tem campo de golfe. Claro que não tem. E para que exista um campo de golfe, alguém precisa de fazer alguma coisa. Certo. Sim. Se nós não fizermos, ninguém o fará. Diz um grande amigo meu, o Jacob, que ninguém está a vir para fazer algo por nós. Ninguém está a vir. Então somos nós. É aquilo mesmo que o Danilo disse logo a princípio. Ninguém me convidou para o Campo Verde, eu levei-me ao Sim. Campo Verde. De tal maneira em que também acabou construindo as suas diferentes relações, que foram de certa maneira cruciais para o seu crescimento, que é chegar lá, bater à porta de alguém e dizer: ok, não me conheces, mas eu estou aqui. E a prova disso é que em Moçambique sempre existiu golfe. Ok? Sim, 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 O sim. campo de golfe da Plana tem mais de um século. O campo Sim. de golfe da Beira tem mais de um século. Mais dois, que é o de Guru e de Chinavan, totalizam 4. Mas acredite, o golfe nunca esteve no espaço que merece. Ok. Existiam pessoas a jogarem golfe. Porque as pessoas olham, olham o golfe como apenas uma modalidade desportiva. Desportiva, certo. Eu preciso. E deixa-me se poder adicionar, modalidade desportiva elitizada. Não diria nem tanto, Hum. porque se reparar no bairro, Certo. já por lá na Canice, que é onde está inserido o campo de golfe da Tem lá. Plana, e jovens, que não são essa elite que se faz referência, bons golfistas, mas não deram passos. Por quê? É o mindset, é a maneira como nós pensamos, é a maneira como tratamos. Mas talvez o elitizado vem mesmo por aí, Danilo, porque nós temos jovens, como disse, bons jogadores, que talvez até tenham experiência, tenham a tal tacada, o swing, não sei se é assim que se diz. Bom sim. Exatamente, mas porque não acreditam que têm a capacidade de adquirir um set, por exemplo, de qualidade, porque lembro-me que íamos ali olhando para a nossa matéria, nós fomos avaliar o custo de um set para golfe, não é para qualquer bolso, vamos ser sinceros. Então, ainda que sejam bons jovens, ainda que exista esta exposição, quem é que vai investir neles? Existem figuras que têm a responsabilidade de sonhar e saber sonhar por este país. Ok. Saber sonhar e sonhar bem por um município ou por um distrito, para que estas crianças, estes jovens possam também seguir por um caminho interessante. Prova disso, para ver que quando os líderes assumem o seu papel, as coisas mudam. Mudam-se. Posso lhe dizer, Definitivamente. se reparar, no dia 21 de junho de 2025, foi a primeira vez que na história de Moçambique, desde 1975, em que um chefe de Estado posiciona o golfe como matéria de política pública. Nunca tinha acontecido. Isto para mim, Danilo, é um sinal de que nós costumamos dizer que os líderes já nascem feitos, mas o Danilo é uma prova que é um líder que se construiu. Então é possível construirmos líderes. Não, ninguém se constrói. Ok. Ele é construído pelas pessoas. Então não precisa necessariamente sair já feito. A sociedade, como esteve aqui a dizer, ela, como é que eu posso dizer? Cria condições de construir essa liderança. Sim. Ok. Repare, eu vou insistir neste detalhe. Se a 21 de junho, o golfe, na voz do Presidente da República, Daniel Chapo, Ok, passa a ser entendo. matéria de política pública. Certo. A 4 de novembro de 2025, declara Inhambane a primeira zona especial para o turismo de golfe. Há aí elementos para ter dúvidas? Não. Não. Logo, estamos em 2026. 26, certo. Setembro, acolhemos a primeira Cimeira do Golfe. Cimeira do Golfe que vai contar com a presença da Confederação Africana de Golfe. O continente vai em Inhambane, Uau, Moçambique. uau.
é o turismo a beneficiar, são as indústrias culturais e criativas, é a aviação, Certo, certo. entre outros setores Certo. a beneficiar. Isto é um problema, esta é uma questão de visão. Inhambane hoje não tem campos de golfe, mas eu lhe asseguro, Inhambane não voltará a ser a mesma mesma, província nos após próximos 5 10 anos. anos. Certo. Não voltará. Essa é a certeza que eu posso lhe transmitir. E neste exercício todo, é importante confiar nos outros. Só em 2025 é que foi possível instituir um torneio de golfe em que as mulheres pudessem começar a posicionar-se. Não existia Estamos a falar do First Lady Golf Classic, Golf Classic, não existia. certo? E de forma tímida. Tipo, passamos a ter uma primeira dama que joga golfe, abraça o golfe. É bonito, é interessante. 2026 fizemos diferente, que foi o ano em que pela primeira vez tivemos as mulheres organizadas a jogar golfe. E pode ter a certeza, este movimento não Não vai vai parar. parar, é irreversível. Thank you. Danilo, já na reta final da nossa conversa, qual é que são os seus segredos, o segredo da estratégia de Danilo? Porque o seu percurso revela aqui uma liderança marcada por planejamento, planeamento e pela sua visão a longo prazo. Cada passo teve um significado. Ainda que não tivesse uma imagem definida quando mais novo, sabia que era diplomacia e foi a diplomacia que foi levando para todos esses outros campos. Como é que o jovem atual de hoje, nem vou dizer jovem, como é que o homem e a mulher que tem uma missão pode chegar a alcançar a sua plenitude? Primeiro, precisamos de pensar fora da caixa. E pensar fora da caixa significa acreditarmos em nós, primeiro, independentemente das circunstâncias ou dos contextos em que possamos estar inseridos. Acreditar firme que nós somos capazes. De seguida, as nossas comunidades precisamos também de cultivar uma forma de ser e estar diferente para que possam dar passos. A pobreza não é parte de nós. Alguém institui isso não é parte de nós. Precisamos de acreditar que este país possa e deve ter ricos que possam, cada um deles, vir explicar como construir a sua riqueza. Exatamente. Cada um deles, homens e mulheres. Ok? É importante que sonhemos este país para os próximos 100 anos. E ninguém fará isso por nós. Pelo que a ação de cada um de nós vai sempre contribuir para aquilo que é o processo de reposicionamento ou de rebranding da Da marca marca país, Moçambique. E isso só nós é que podemos fazer. Ninguém virá de qualquer canto do mundo para vir a Moçambique para fazer melhor que nós. Isso não vai acontecer. É a nossa responsabilidade primária assegurar que este país dê passos em qualquer que seja o setor. Acreditamos que um dia teremos uma mulher a dirigir este país, teremos mulheres a dirigirem tantos outros setores que até aqui são tidos como setores dos homens apenas. Já temos o First Lady Golf Classic, onde mulheres se reúnem, independentemente da idade, porque eu lembro-me de ter visto um spot em que vi crianças, meninas bem novas, já posicionadas para jogar o golfe. Sei que também tem o Kids Golf, tem The Golf Clinic, acho que é assim que também se chama, onde faz lá ou fala-se do beabá do golfe. Então eu tenho a certeza que estas palavras certamente não vão cair por terra. São palavras que, se caem por terra, são uma semente que vão encontrar solo fértil para poderem germinar. Mas tem uma coisa bonita que eu estava a Uhum. trabalhar com A plataforma. a audiência. Nós precisamos sonhar. Em 2026 tivemos duas crianças. Uma que é a Tainara Inhaminse, 6 anos de idade, primeira classe. Ok? E há uma outra, que é Fátima Mavila, com 12 anos de idade. São crianças. Então, estas crianças representam tantas outras crianças e simbolizam aquilo que é o futuro do golfe Golfe. em Moçambique. Nós não podemos ser egoístas, pensando só em nós. Não. Precisamos de acreditar que os outros possam também ser parte deste processo. E posso lhe assegurar que Moçambique vai ser o hub do golfe africano.
a próxima década pertence a Moçambique. Cada Moçambique. moçambicano precisa de fazer a sua parte. E o Uau. Golfo manter uma relação excelente com as indústrias culturais e criativas. Quando vê uma camiseta bonita, vê os nossos lenços bonitos, alguém prepara. São as indústrias culturais e criativas. É a economia criativa em ação. Quando temos, por exemplo, o hino do Damo Golf, significa que tem gente que preparou, fez uso da ciência para gerar um hino à altura de agradar os ouvidos, a alma e que possa perdurar. Foi necessário existir um visionário também, que pudesse impulsionar o que provavelmente já existia dentro destas pessoas, estas qualidades, esta criatividade, porque às vezes a nossa criatividade também fica um bocadinho dormente quando não existe uma visão. O golfe é transversal. É transversal, pelo que temos a diplomacia do golfe e teremos outros tantos segmentos interessantes na indústria do golfe. Se começarmos a compreender que o golfe é uma indústria, pode ter a certeza que vão existir regras interessantes, teremos campos de golfe. Imagine, a construção de um campo de golfe precisa de um arquiteto, de um designer, precisa de engenheiros, de geólogos, entre outros É uma profissionais. máquina Sim. toda que se movimenta por detrás do golfe. Sim. Então, por isso que precisamos construir campos de golfe em todo o país. Cada província tem que ter no mínimo 2 campos de golfe. Sim, tem os marketeers, o próprio marketing também está associado, então há campo para diferentes interesses também dentro do golfe. Sim. Pelo que jogar golfe não pode consubstanciar apenas na ideia de só exibir o full swing. Não. Então, neste exercício, posso lhe assegurar que a Amo Golf, que é a Umbrella, é a entidade pioneira deste país. Antes da Amo Golf não existiu nenhuma outra entidade nacional que se posicionasse para tratar da indústria do golfe. Pelo que tudo que vier a posterior é motivo de alegria e de satisfação para a Amo Golf. Então todos vão tornar-se sempre filhos da Amo Golf. Tudo que vier depois. Tudo, mas tudo mesmo, mas tudo. Sem subtrair absolutamente nada. Porque a Amo Golf, no seu papel pioneiro em Moçambique, faz com que, ou está a fazer com que possamos ter mais e mais pessoas a compreender o golfe, a jogar o golfe e a posicionar o golfe no espaço que merece. E a transformarmos o nosso entendimento em torno do golfe. Sim, e vai permitir preparar também jornalistas que possam também comunicar o golfe corretamente. Para esta entrevista foi muito interessante porque tivemos fazer aqui algumas pesquisas. Eu acho que até começou quando o Danilo disse: Alice, o golfe não é simplesmente o campo verde e o desporto que nós vemos, é muito para além disso. Então incitou-nos assim mais curiosidade. E depois daqui a pouco nós vamos fazer aqui uma pequena brincadeira só para fazermos o nosso quebrar o gelo, como se diz. Mas antes de lá chegarmos, breves palavras, Danilo, em torno da disciplina, perseverança e resiliência na construção do legado. Porque nós acreditamos que tudo isto que tem estado a construir, juntamente a sua equipe, que é mais uma vez de parabenizar, porque consigo entender que tem uma equipe comprometida, uma equipe que abraça a visão que o Danilo trouxe, que olha, é isto, amo o golfe, é o golfe, Branding Moçambique, e todos eles comprometidos estão dentro desta causa. O que é que tem a dizer? Disciplina, perseverança, resiliência na construção do legado. Bem, só posso deixar aqui uma promessa, aliás que é uma certeza. Tudo faremos para que o golfe em Moçambique possa contribuir no PIB do país nos próximos 50 e 100 anos deste país. Nós estamos proibidos neste país 3 meses, 6 meses, 1 ano. Não podemos continuar a pensar ou perspectivar Moçambique de forma exclusivamente quinquenal. Não. Nós precisamos sonhar Moçambique 50 anos à frente, projetar os próximos 25, outros 25, outros 25, até chegar. Só assim, independentemente de ser o Danilo ali naquele espaço ou uma outra figura, independentemente,
assegurar que os próximos 100 anos tem uma bússola. E a bússola do golfe em Moçambique é a Amo Golf. De geração a geração. Exatamente. Uau, thank you. Danilo, nós tínhamos dito que nós aqui havemos fazer uma brincadeira. São Sim, não. duas perguntas, na verdade nem são tantas assim, são duas perguntas. Nós chamamos sobre pressão. Ok. Entre estes 4 campeonatos, qual gostarias de participar? Masters Tournament, PGA Championship, South African Open Championship e Morocco Open. Qual deles? Tem 1, 2, eu não sei se posso repetir. Masters Tournament? Ok. Masters. Por que Masters Tournament? Masters, porque tem uma forma de se apresentar completamente diferente de qualquer outro torneio de golfe no planeta Terra. Ok. Yeah. E é um sonho conceber um modelo igual ou até melhor em Moçambique, na província de Inhambane. Oh, ok. Então acha que vamos chegar lá? Vamos, estamos Temos, no caminho. temos a certeza porque o Danilo já nos prometeu que isto não vai ser um plano quinquenal, vai além disto. Sim. Pronto. Ficaria entusiasmado se competisse com Gary Player, Jack Nicklaus ou Rory McIlroy? Qual dos 3? Gary Player, Jack Nicklaus ou Rory McIlroy? Com Gary qual Player. deles ficaria? Ok. Por quê? Porque ele está já com 90 anos Oh, ok. e, para além da experiência, ele está em melhor posição de me transmitir 1001 coisas. E o Rory não é problema, é já tempo de nos encontrar para aquele momento. Tem É razão. fácil, mas pela idade do Gary Player e foi um dos meus mentores. É exatamente o que eu queria perguntar. Sim. Sendo sul-africano, teve algum contacto com ele? Sim, o primeiro contato foi na África do Sul, precisamente na província de Northwest, enquanto decorria um torneio de golfe denominado Nedbank Golf Challenge. Uau! Danilo, muito obrigada. A plataforma Understanding Your Assignment agradece. Somos jovens, como eu tinha dito, e estamos a colher experiências neste mercado, mas nós queremos disseminar histórias, que eu não diria histórias, mas vivências como as do Danilo, porque nós acreditamos que Moçambique tem jovens, não, retiro jovens, homens e mulheres capazes, homens e mulheres de visão, homens e mulheres com sonhos em torno de uma missão muito pessoal, só que pode existir alguma barreira, seja mental ou física, ou talvez o ambiente que as rodeia, que não as permite alcançar. E temos a certeza que no dia de hoje, esta biblioteca que nos ofereceu, que também vai passar de gerações a gerações, vai instigar alguém a sair da cadeira e tomar um novo posicionamento. Sim, eu costumo dizer em relação à mulher que o golfe encontra na mulher moçambicana a sua expressão mais completa. Ok. Ok? E por conseguinte, o golfe enaltece o esplendor da beleza feminina. Então, nós precisamos de mais mulheres a jogarem golfe. Danilo, ok, sempre que se fala de beleza, nós nos interessamos. Queres pensar um bocadinho mais isto? Jogando golfe. Jogando golfe, então Jogando golfe. convidamos a todas as mulheres. Jogando golfe. Em que plataformas é que nós podemos encontrar mais informação em torno não só do Danilo Nhantumbo, porque eu acho que isto foi uma das coisas que me surpreendeu nesta conversa. O Danilo Nhantumbo distanciou-se um bocadinho e trouxe aquilo que é a experiência de todo um projeto de um país, a Amo Golf e todas as outras iniciativas associadas. O que é que nós podemos esperar e onde é que nós podemos encontrar mais informações sobre todo este projeto da Amo Golf? Nós poderemos encontrar isso de forma muito especial na plataforma do Golf Summit, que é onde vamos encontrar tudo o que precisamos compreender em relação à indústria do golfe. Certo. E o Golf Summit pretende-se deseja-se ter isso como um evento anual para que possa ser o Davos de golfe em Moçambique, Ok. não é? Como hub africano. E podemos ter a certeza que nos próximos dias, nas próximas semanas, teremos muitas novidades em relação à indústria do golfe. E eu preciso ser muito grato
ao chefe de Estado deste país. Porque em algum momento eu pessoalmente eh, sofri assaltos também, não é? E algumas ideias, alguns conceitos. O caso do Presidential Golf Day, não é? Se um dia visitarem o Instituto de Propriedade Industrial, Industrial. visitem e procurem compreender lá. Eu vou lá. Eu, Pesquise. por acaso, sou agente do Ok. Instituto de Propriedade Industrial, então vou lá, vou fazer a minha Já revista. para compreender a história, não vão encontrar o Danilo lá, mas isto é nosso, ok? Para mostrar que no percurso da vida há sempre desafios. Mas alguns desses desafios também nos iluminam Certo. a alcançar melhores resultados. E que brevemente vamos ter coisas como CEOs Golf Classic, ou First Lady Golf Classic, que vai também se reposicionar, o Presidential Golf Day vai se reposicionar, o Kiss vai se reposicionar, Certo. o Patriotic Golf Challenge vai se reposicionar, que está ligado ao distrito, às Forças Armadas. O reposicionamento é o rebranding por si? O que é que seria o reposicionamento? Sim, é fazer uso destas Destas plataformas. plataformas todas para o processo de reposicionamento do rebranding da marca Moçambique, que posso lhe garantir que através do golfe, o processo de reposicionamento da marca Moçambique através do golfe é incontornável e irreversível. Ninguém mais vai alterar isto. E eu, quando fazer referência à gratidão ao chefe de Estado, é que ele não só faz um exercício necessário para jogar golfe, jogar melhor o golfe, transmitir a melhor mensagem. Nós nunca antes tivemos um chefe de Estado com este posicionamento claro em relação ao turismo de golfe. Nunca antes tivemos. E precisamos de ser gratos e capitalizar Certo. aquilo que é a visão que nos apresenta. E brevemente, pode ter certeza, teremos um decreto que ilumina Moçambique em relação ao turismo de golfe. E cada um explorar. E a plataforma Understanding Your Assignment, compreendendo a sua missão, também vai fazer parte disso. Eu tenho a certeza. Vamos acompanhando a sua jornada, a jornada da Amo Golf, e temos a certeza que iremos celebrar as suas Está conquistas. feito o convite para vir a Vilanculo e Inhambane, setembro, durante o Golf Summit. Equipe, preparem-se, missionários, vamos em Inhambane. Inhambane. Pronto? Então, Capital Nacional do Turismo, Ah, sublinha-se. já estamos em Inhambane, nós só temos que ter a certeza que vamos organizar toda a nossa equipe e também podemos levar mais convidados. Homens, mulheres, independe da idade, vão connosco. Não, o Golf Summit é a convite, é especial, distinto. Pronto, então, olha, desculpem qualquer coisa, vamos nós e nos encontramos na próxima conversa. Queridos missionários, esta foi a conversa muito interessante que nós tivemos. Não foi só conversa, isto aqui foi uma escola sobre golfe. Muito mais do que uma escola sobre golfe, também foi uma escola de tamanha humildade, visão e foco. Com Danilo Nhantumbe, podemos dizer Janjan. Sim, Janjan é meu nome africano e tradicional. Gosto muito dele pelo seu significado. E acredito que cada moçambicano devia ter orgulho do seu nome, devia ter orgulho de sua identidade, do espaço onde nasceu, e gostava que todo aquele que assume que alcançou sucesso, que regressasse para onde nasceu e contribuir nessa região, localidade, no bairro, para que esses lugares possam também melhorar. É só isso que eu posso. E mais não digo, caros missionários, nós nos encontramos na próxima conversa. Fiquem atentos às nossas plataformas digitais, porque nós vamos estar a distribuir muito deste conteúdo. Até já, Danilo, até Inhambane. Obrigado. Até em Vilanculo, em Inhambane. Vilanculos, Inhambane. Primeira zona especial. Exatamente. Até já, missionários.